A graça e a paz de Jesus Cristo. Muito bem-vindo a este canal que compartilha meditações com base nos capítulos da Bíblia. Se você tem interesse por esse assunto, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que sempre que for postado um novo vídeo, você vai ter conhecimento a respeito disso. Fica comigo até o final desse vídeo para saber mais a respeito dos falsos profetas no Novo Testamento. E no final, se fizer bastante sentido para você essa passagem, compartilha com os seus amigos. Aqui, esse vídeo está sendo gravado porque nós gravamos outros dois vídeos falando a respeito de 2 Pedro capítulo 2. No primeiro vídeo, nós falamos a respeito dos falsos profetas no Antigo Testamento, porque Pedro, aqui na segunda carta, nos capítulo 2, diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então, o capítulo 2 de 2 Pedro fala a respeito de falsos profetas e falsos doutores. O fato do primeiro versículo, logo no começo, dizer: E também houve entre o povo falsos profetas, nos levou a gravar um vídeo que está aqui no canto superior na informação sobre os falsos profetas no Antigo Testamento. E na segunda parte, em 2 Pedro, quando ele completa, como entre vós haverá também falsos doutores, é que nos leva a gravar este vídeo. Então, nós fizemos aqui 3 vídeos. O primeiro vídeo, que fala sobre os falsos profetas, que eu deixei no canto superior a informação sobre ele, como eu falei agora há pouco. Aí eu gravei um vídeo que faz a leitura de todo esse capítulo 2 de 2 Pedro, comentando versículo por versículo. Vou deixar aqui no canto superior a informação para esse vídeo de 2 Pedro 2. E agora estou gravando este vídeo, que é o terceiro vídeo, que também fala a respeito dos falsos profetas, mas que fala a respeito dos falsos profetas no Novo Testamento. Então, quem assiste os 3 vídeos tem a visão completa a respeito de 2 Pedro capítulo 2. Mas, se a pessoa ler só o texto de 2 Pedro capítulo 2, já tem uma visão geral a respeito do que Pedro fala sobre o tema. Então, vamos começar a falar a respeito dos falsos profetas no Novo Testamento. Sobre falsos profetas no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus deu um alerta a respeito deles. No Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, nos versículos 15 até o versículo 20, nós vemos que Jesus fala assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Versículo 16. Jesus, no versículo 16, nos mostra como identificá-los. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Versículo 17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. 18. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Versículo 19. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, versículo 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Depois, no mesmo Evangelho de Mateus, quando Jesus começa a falar a respeito dos fatos futuros, ele fala no versículo 11 assim: E surgirão
muitos falsos profetas e enganarão a muitos. No versículo 24, do mesmo capítulo 24, Jesus fala assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Muitas pessoas perguntam assim: como que um falso Cristo ou um falso profeta faz grandes sinais e prodígios que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos? Eu conheci um líder religioso que fazia reuniões na sua igreja de manhã, de tarde e de noite. E certa feita eu tive a oportunidade de participar de um propósito de manhã, de tarde e de noite. E quando eu participei daquele propósito, no meio do culto, ele disse que uma pessoa que estava ali no meio da igreja havia sido vítima de um trabalho de macumba para a morte e que ele estava tendo uma visão em que essa pessoa deveria morrer e seria enterrada num túmulo de um certo número. No culto da tarde, no meio da reunião, ele entregou essa mesma mensagem. E no culto da noite, ele entregou mais ou menos a mesma mensagem. Em outros 2 dias, no mesmo dia da semana, eu tive a oportunidade de participar das reuniões que esse pastor fazia no mesmo dia da semana. E naquelas outras oportunidades aconteceu a mesma coisa. No meio da reunião, ele entregou uma revelação bastante semelhante a essa, dizendo um outro número, tanto no culto da manhã, quanto da tarde, quanto da noite. Então, eu fiquei pensando ali, qualquer pessoa que... eu fiquei pensando, não, eu presenciei ali que as pessoas que estavam ali reunidas ficaram impressionadas, dizendo: que homem de Deus, que homem poderoso, ele tem autoridade para repreender o espírito da macumba da morte. Mas nós vemos que, na verdade, aquilo era uma obra de combinação, porque não é crível que Deus tenha entregado a mesma revelação no culto da manhã, da tarde e da noite, em 3 dias diferentes, com o mesmo número de túmulo e com exatamente o mesmo trabalho. Trabalhos de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria ou qualquer outra que seja, nas reuniões são diferentes. Uma repetição de revelação dizendo que isso ocorreu durante 3 dias diferentes no culto da manhã, da tarde e da noite é algo que não tem credibilidade. Então nós vemos aqui que, porém, as pessoas que participaram exclusivamente dos cultos da manhã, exclusivamente dos cultos da tarde e exclusivamente dos cultos da noite, não tiveram o conhecimento de que aquela, entre aspas, revelação que, entre aspas, veio de Deus, já tinha sido repetida tanto na manhã quanto na noite. E, para espancar qualquer dúvida a respeito disso que estou falando, eu prestei atenção na pessoa da reunião da tarde. Eu não consegui ver quem foi a pessoa que foi lá na frente no período da manhã e da noite, mas a do período da tarde, em que a reunião era mais vazia, eu pude ver. Era a mesma pessoa que nos 3 dias diferentes levantava a mão e gritava e fazia encenação
de que estava cheia de demônios e o pastor ali estava exercendo uma grande autoridade. As pessoas que participaram dessas reuniões ficavam surpreendidas e saíam dizendo: esse é um grande profeta, um grande homem de Deus, sendo que aquela mensagem era apenas uma repetição que havia sido dita de manhã e depois foi repetida de noite. Mesmo tipo de macumba, mesmo tipo de trabalho, mesmo número de túmulo em que a suposta vítima morreria e seria enterrada. Então, Jesus falou sobre isso, que existem muitos falsos cristos e muitos falsos profetas, que eles farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. São pessoas que fazem prodígios e que fazem sinais forjados para enganar as pessoas e coletar ofertas e dízimos com intenção de enriquecimento. No Evangelho de Marcos, no capítulo 13, lá no versículo 22, nós também vemos essa mesma passagem. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. E Jesus também falou, também Lucas registrou Jesus falando a respeito dos falsos profetas. O Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo 26, nós vemos aqui: ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Esse texto nos mostra que, quando uma pessoa é autêntica, ela não vai agradar a todo mundo. Quando uma pessoa fala aquilo que recebe de Deus, ela não vai agradar a todo mundo. Haverá pessoas que não aceitarão a palavra de Deus, assim como haverá pessoas que a aceitarão. Agora, quando todo mundo fala bem a respeito de um profeta, isso significa que esse profeta desenvolveu habilidades sociais e técnicas para agradar a todos. Quem agrada a todos, na verdade, esconde alguma coisa. Ouvi o depoimento de um pastor que era líder de uma congregação. E ele disse que ele tinha 2 pastores auxiliares. Um dos pastores auxiliares se trajava muito bem, usava sapatos muito caros e sempre estava com a sua aparência muito bem cuidada. E quando ele fazia os cultos, a igreja ficava cheia. O segundo pastor auxiliar fazia os cultos e a igreja não ficava cheia. E um dia esse pastor auxiliar foi ao pastor presidente e lhe disse: sinto-me fracassado em relação ao meu chamado diante de Deus. E o pastor presidente chamou aquele outro pastor que atraía muitas pessoas e perguntou a ele: quantas almas você ganhou nos últimos meses deste ano? E aquele pastor disse: nenhuma. O que fiz foi orar por uma família que tinha uma parente que estava afastado do caminho de Deus. E depois ele chamou aquele outro pastor e perguntou a ele: quantas almas você ganhou nos últimos meses? E aquele pastor disse: ganhei 8 almas. Então, aquele pastor presidente marcou uma reunião para que esse assunto fosse debatido, e no momento em que o assunto foi debatido, aquele pastor que se achava fracassado em relação ao seu chamado pôde ter a informação de que, embora aquele outro pastor conseguisse muitas pessoas nas suas reuniões, nos seus cultos, apenas uma pessoa
ele tinha apenas orado por uma pessoa, enquanto que ele tinha ganhado 8 almas. E quando nós falamos de chamado de Deus, nós sabemos que o maior milagre que Deus opera na vida do homem e da mulher é a salvação da alma. Porque não é a obtenção de um carro novo, nem a compra de uma casa, nem a compra de nem a obtenção da aprovação em um concurso público de extrema dificuldade, nada disso. Tudo isso são manifestações da glória de Deus, mas a maior manifestação da glória de Deus é a salvação das almas. Naquele momento, o pastor presidente chamou o pastor que se sentia fracassado e disse: Deus aprovou o seu chamado. Se você alcançou 8 almas nos meses desse ano, e era começo de ano, então significa que o Senhor é contigo, porque você tem anunciado o reino de Deus e as pessoas têm escutado a palavra e têm aceitado no coração a conversão ao reino de Deus. Então, quando Jesus disse, ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas, Jesus está nos dando um alerta. Sejam autênticos, digam a verdade, não se importem se vocês tiverem que sofrer perseguições por pregarem a palavra de Deus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 11, Jesus fala a respeito desse assunto. Vamos ver aqui Mateus capítulo 5, no versículo 11. Jesus fala assim: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Então Jesus está dizendo aqui que quando nós pregamos a verdade, somos perseguidos, somos bem-aventurados. Mas, aqui em Lucas, no capítulo 6, no versículo 26, Jesus fala, ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós. Porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Quando todos falam bem a respeito de um profeta, é de se desconfiar que esse profeta encontrou as habilidades e as técnicas para agradar a todo mundo. E agradar a todo mundo traz uma desconfiança em relação a essa pessoa. O próprio Cristo disse isso. Agora, Paulo também fala contra os falsos profetas. Vamos ver aqui as passagens em que Paulo fala contra os falsos profetas. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, nos versículos 29 e 30, nós vemos Paulo trazendo recomendações para os anciãos de Éfeso. Ele diz o seguinte, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Versículo 30, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos para si. Paulo mostra que ele tinha conhecimento de que havia pessoas que não estavam preocupadas em fazer a vontade de Deus, mas seriam falsos profetas. Na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 11, nos versículos 13, 14 e 15, ele fala também sobre falsos apóstolos. Veja aqui esse trecho que nós vamos destacar. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Versículo 15. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, Paulo estava alertando ao povo de Corinto a respeito do cuidado com relação aos falsos profetas.
Também na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 1, nos versículos 6 a 9, ele orienta o povo da região da Galácia: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Versículo 7, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Versículo 8, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Versículo 9, assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. E em Filipenses, no capítulo 3, Paulo também fala. Então veja que em Gálatas ele fala que se aparecesse ainda um anjo do céu pregando um outro evangelho, que ele deveria ser considerado um anátema. Veja que em Filipenses, no capítulo 3, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Versículo 3, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Nesse mesmo capítulo 3, no versículo 18, nós vemos Paulo dizendo, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Paulo aqui estava falando a respeito daqueles que buscavam apenas os seus próprios interesses e a sua própria glória, falando a respeito de falsos doutores, falsos mestres, falsos profetas. Também Tiago fala a respeito dessa questão dos falsos profetas, não de maneira direta, mas de uma forma indireta. Aqui no versículo 13, Tiago 3,13. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Isso é uma pergunta, né? Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Versículo 14. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Versículo 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. 16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. 18. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Esse texto de Tiago, no capítulo 3, dos versículos 13 até 18, nos trazem características daqueles que são servos de Deus e daqueles que são falsos profetas. Aqueles que são falsos profetas e falsos mestres são pessoas que estão com inveja, que têm sentimento faccioso, que ficam se gloriando, que mentem contra a verdade, que não têm, que ficam buscando coisas terrenas, que têm inveja, que têm espírito faccioso, que vivem cheios de perturbação. São pessoas que, enquanto que os profetas, que são de Deus, têm uma consciência pura, são pacíficos, moderados, tratáveis, cheios de misericórdia e têm bons frutos. Não têm parcialidade, são sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, o texto nos traz uma referência daquilo que Jesus disse lá no Evangelho de Mateus, dizendo que pelas obras nós podemos identificar os
os profetas de Deus. Também João falou a respeito dessa questão dos falsos profetas. Em 1 João, no capítulo 4, ele fala assim, no versículo 1: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Versículo 2: Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Versículo 3: E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Versículo 4: Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então veja aqui nos versículos 1 até o 3, né, o destaque até o versículo 3 é o destaque. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e que estais no mundo. E o versículo 2: Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E o mesmo João, na segunda carta, no versículo 1, no versículo 7 até o versículo 11, diz assim: Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Versículo 9: Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Prevaricar é deixar de fazer alguma coisa que você deve fazer. Então, se você deve amar o próximo e você se julga no direito de ter ira ou mágoa no coração em relação ao próximo, você está prevaricando, está deixando de cumprir o dever que tem de amor para com o próximo, e com isso você não está perseverando na doutrina de Cristo. Não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Versículo 10: Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Versículo 11: Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Aqui, João chega a ser exagerado, a dizer assim: nem cumprimenta. Isso daqui significa que se uma pessoa que não está no caminho de Deus passa por você, você não vai dar bom dia, boa tarde ou boa noite? Não. Você dará bom dia, boa tarde e boa noite por uma questão de respeito e consideração. Quando João está falando a respeito de tampouco os saudeis, João aqui estava falando a respeito de dar confiança. Então aqui o contexto dessa passagem é: não os saudeis. Não chegue a dar aquele... Você cumprimenta, mas mantém distância. Você não vai dar aquele cumprimento e vai trazer ele para o teu círculo mais próximo de amizades. Você não vai trazer essa pessoa para andar juntamente com você. Você não vai fazer parte das más obras que ela pratica, mas você vai manter a distância necessária para garantir que você não vai ter nenhum envolvimento com as más obras que aqueles que são enganadores praticam. Por fim, no livro de Apocalipse, no capítulo 16, nós vemos aqui uma referência no versículo 13 ao falso profeta. Ó. E da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Versículo 14. Porque são espíritos de demônios
que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então nós vemos aqui João falando a respeito da batalha do Senhor, falando que da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, ele viu 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Veja, o dragão representa Satanás, a besta representa o líder mundial que trará paz para toda a humanidade e unificará toda a humanidade. E o falso profeta será o líder religioso que trará a ideia de ecumenismo e união de toda a humanidade. Quando João fala que vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, os 3 espíritos que saíam da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta eram iguais, eram semelhantes a rãs. Isso significa que o mesmo espírito de Satanás, que é o que está no dragão, é o espírito que opera na besta e no falso profeta. Em outras palavras, existirá uma unidade para o engano, para a mentira. Ainda em Apocalipse, no capítulo 19, ali no versículo 20, nós vemos ali que e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. No tempo do juízo, tanto a besta quanto o falso profeta serão lançados no lago de fogo e de enxofre. E por fim, em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 10, nós vemos aqui: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Ou seja, tanto o dragão, que o que representa o diabo na passagem de Apocalipse 16, quanto a besta e quanto o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Então, essa é a mensagem aqui desse vídeo, que ele é um vídeo para completar o texto de 2 Pedro, capítulo 2, que fala a respeito dos falsos profetas e dos falsos doutores. Ele mostra aqui que existem, o próprio Jesus falou a respeito dos falsos doutores, Paulo também falou a respeito desse assunto, Pedro falou em 2 Pedro no capítulo 2, João falou a respeito desse tema também. Além dessas passagens, tem o próprio texto de 2 Pedro no capítulo 2, no versículo 1, quando Pedro fala, né? E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, e que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. Né? Como nós lemos em 1 João, né? 4, em que João fala que o espírito do anticristo nega o senhorio de Jesus, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. É importante destacar, para finalizar essa meditação sobre os falsos profetas, que esses falsos profetas são os falsos profetas que propositadamente buscam enganar o povo de Deus. Mas é necessário destacar que o próprio povo de Deus, ou as próprias pessoas, podem não querer ouvir a verdade e preferir preparar falsos profetas para si mesmos. Paulo fala sobre isso aqui em 2 Timóteo, no capítulo 4. Na segunda carta que ele escreveu para Timóteo, no capítulo 4, Paulo fala, porque virá, versículo 3, porque virá tempo em que não sofrerão. Tem versões que fala assim, não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos,
ter comichão nos ouvidos é uma metáfora que descreve uma busca por ensinamentos que se encaixem em suas preferências pessoais, mesmo que esses ensinamentos não sejam verdadeiros ou alinhados com a palavra de Deus. Em vez de se submeterem à verdade, as pessoas buscarão mestres que lhes dirão o que desejam ouvir, incluindo mitos e ideias falsas. Então, ter comichão nos ouvidos é isso. Amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Concupiscências significa o desejo de cometer pecados, conforme a sua própria vontade de fazerem as coisas erradas. Versículo 4: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então, além da orientação, da advertência de Cristo, do próprio Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, falando a respeito dos falsos profetas, também Paulo, aqui na segunda carta a Timóteo, fala que aqueles que não quiserem ouvir a palavra de Deus vão reunir para si doutores que possam falar aquilo que lhes agrada, porque terão como que comichão nos ouvidos. Não quererão se submeter à verdade, mas vão procurar mestres que possam dizer aquilo que querem ouvir, que podem dizer aquilo que se encaixa nas suas preferências pessoais. Isso nos traz um aviso, que nós queiramos o genuíno leite racional, que é a palavra de Deus, para que possamos andar segundo a verdade de Deus. Isso está escrito no livro de 1 Pedro, no capítulo 2. Vou deixar uma informação com link para esse vídeo que fala a respeito de sermos meninos que desejam receber o genuíno leite racional que vem do Senhor. Então essa é a mensagem de hoje, que fala a respeito dos falsos profetas no Novo Testamento e que complementa o vídeo que comenta 2 Pedro capítulo 2. No vídeo que fala a respeito dos falsos profetas no Antigo Testamento, faltou fazer apenas referência ao profeta lá no livro de Jeremias, no capítulo 28, a Bíblia conta que quando Jeremias entregou as palavras de Deus, um profeta chamado Ananias começou a entregar falsas profecias e se levantou contra Jeremias. Então é mais uma passagem que completa a existência de falsos profetas no Antigo Testamento. Então essa é a meditação, na verdade é um estudo, né, que nós fizemos a respeito dos falsos profetas no Novo Testamento e que complementa 2 Pedro capítulo 2 e fecha o ciclo a respeito dos falsos profetas, né? Claro que o tema pode ser debatido com mais profundidade, mas traz uma visão geral. Este vídeo com os outros dois vídeos que eu mencionei, o vídeo dos falsos profetas no Antigo Testamento, o vídeo de 2 Pedro capítulo 2 e este vídeo fecham um conhecimento, o conhecimento de que a igreja precisa tomar cuidado com os falsos profetas, porque eles já existiram no passado e eles existirão no futuro. E nós precisamos cuidar, e alguns dos sinais a respeito de quem são os falsos profetas foram deixados nas Escrituras. São pessoas preocupadas com seu próprio ventre, são pessoas preocupadas em submeter o povo para satisfazer os interesses deles, são pessoas que se apresentam como mestres, como doutores, porque querem encontrar proeminência, são pessoas que pregam doutrinas fraudulentas e procuram agradar a todos, são pessoas que podemos conhecer que são falsos profetas em razão das suas obras, como Cristo disse, vocês conhecerão eles pelas obras que eles produzem. E Tiago traz várias informações, trazendo referências do que é um falso profeta e do que não é um falso profeta. Os falsos profetas vão estar envolvidos
com inveja, amargura, espírito faccioso, enquanto que os profetas de Deus vão estar preocupados com a temperança, com a virtude, em fazer aquilo que honra a Deus. Então, que nós venhamos a ouvir os profetas de Deus e identificar os falsos profetas para desviarmos-nos deles e que não venhamos a ter comichão nos ouvidos para procurarmos mestres e doutores que preguem e digam aquilo que nós queremos ouvir. Então essa é a meditação e o estudo de hoje. Fiquem na paz de Jesus.